Qual a diferença entre um se que tem capacidade de indeterminar o sujeito, conhecido como PIS, pronome que indetermina o sujeito, e o outro, cuja capacidade é apassivar a frase, conhecido como PA, pronome apassivador? Vamos perceber essa diferença numa questão da ISAF 2015. Facundo Manes estava convencido de que, para criar um polo científico relevante, só se necessitava de 4 paredes e um punhado de mentes brilhantes. O sujeito da oração só se necessitava de 4 paredes e um punhado de mentes brilhantes é 4 paredes e um punhado de mentes brilhantes. Proposta certa ou proposta errada? Aprenda a observar os detalhes do se. Por exemplo, ele está ligado ao verbo necessitar, que é um tradicional verbo transitivo indireto. Veja que quem necessita, necessita de. Pronto, é esse detalhe. Quando o se está ligado a esse tipo de verbo, naturalmente ele indetermina o sujeito. A proposta não é só errada, ela é absurda, porque o pedaço que a banca aponta como sujeito do verbo é um pedaço que começa com preposição. Portanto, você tem aquele conflito do sujeito preposicionado, que é uma coisa absurda para você aceitar, principalmente em dia de prova. Conclusão, você está diante de uma proposta errada. Quer um reforço sobre isso? Acompanhe comigo. Quando a frase é construída com verbo transitivo indireto, ou seja, aquele que precisa de complemento com preposição, ou então construída com o verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento, é muito comum que venha acompanhado de um adjunto adverbial, ou então construída com verbo de ligação. Tem a lista na cabeça? Ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, ficar. Frases construídas com esses verbos e a partícula se, os verbos acompanhados da partícula se, a frase contém 3 dados fixos e interessantes para você que quer melhorar em língua portuguesa. O primeiro deles, que o se indetermina o sujeito, é o tradicional PIS. Segundo dado, muito lógico, o sujeito é indeterminado. Terceiro dado, que o verbo tem de ser usado na terceira pessoa do singular. Vejamos tudo isso numa frase. Necessitam-se de políticos que cacarejem e botem algum ovo. Olha como você tem uma frase naturalmente errada. Por quê? Porque estamos trabalhando com o verbo necessitar, que exige preposição, mais a partícula se. Então impõe-se o singular. O plural é totalmente proibido. Naturalmente o sujeito é indeterminado. Veja a construção correta. Necessita-se de políticos que cacarejem e botem algum ovo. Pense. Esse tipo de construção, tradicionalíssima em prova de língua portuguesa, só requer que você observe o verbo, a presença do se e, naturalmente, a exigência da preposição. Então, você tem sujeito indeterminado, tem o se, que é o pronome que indetermina o sujeito, e tem a obrigatoriedade de o verbo ser escrito no singular. Perfeito, então? Você já descobriu que as nossas aulas têm 2 características básicas. Elas são simples, mas muito eficientes porque trabalham em cima de tópicos que aparecem nas provas de concursos e vestibulares. E você já sabe que o nosso conteúdo pode ser gratuito, à sua disposição todos os dias, e pode ser pago para você que se sente beneficiado e quer colaborar com o nosso projeto. Até o nosso próximo encontro.